Opa, 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 opa. Yuhu! Estamos aí então para falar sobre o despertar da leitura. Despertar da leitura. É extremamente importante ler. Sabe aquela coisa que os antigos falavam, que para escrever precisa ler? A gente só vai entender isso, eu só fui perceber realmente isso depois da maturidade, quando eu lidei a escrita como profissão, né? Que todas as obras que eu li ao longo da vida fazem extrema diferença na minha escrita, na criação, né? Em como colocar assuntos dentro de uma peça, como extrair formatos, né, dentro de uma peça, como trazer atenção, como trazer a graça, como trazer o riso, né, o riso fácil, o mistério, né, como ir trabalhando o interesse das pessoas em assistir, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. E a mão que afaga é a mesma que apedreja. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra essa boca que te beija. Augusto dos Anjos, né? Então, esse é um fragmento que eu acabei usando num espetáculo chamado Labirinto dos Sentimentos, que era um musical poético, que era um pupurri de poesias e músicas, onde a gente trabalhava sentimentos intrínsecos ao ser humano, né? Como ódio, relações pai e filho, mãe e filha, relações de marido e mulher, ódio, rancor, saudade, né? E a importância de se ter um vasto conteúdo de leitura e de música, porque a música em si, ela também desperta muita coisa, né? Porque a música, eu aprendi muito a ser sucinto no meu texto, né? Quando eu comecei a estudar música, porque a gente tem muita coisa para falar, muitas vezes o tema é grande, e aí a gente precisa de um espetáculo, de uma peça que tenha 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, não 10 horas de espetáculo, né? Geralmente é o que se consome, né, no âmbito escolar, são espetáculos até um período escolar, 50 minutos ali. Então, como falar de conteúdos gigantescos em 50 minutos? Isso eu extraí das músicas, porque as músicas, elas têm ali, de uma maneira geral, 3, 4 minutos, e elas trazem um conteúdo, elas trazem uma informação, elas trazem uma mensagem. Então, a partir do momento que a gente ouve a música, entende ela como um roteiro, né? O início da música, a segunda parte, o pré-refrão, o refrão, né? Como ela vai crescendo, esse ritmo musical também é legal levar para a peça. E ali eu comecei a extrair a forma de me comunicar de uma maneira mais dinâmica. Na verdade, isso a partir de vários estudos de outros estudiosos que também utilizavam a música como forma de comunicação mais direta, né? Tem muita música ali nos anos 80, na produção brasileira e gaúcha, nos anos 80, que são historinhas, que são contos e tal. E como fazer isso em 3, 4 minutos, né? Como contar uma história em 3, 4 minutos, 10 minutos, quando muito. E isso sempre me pegou muito. Então, eu li muito na minha adolescência inteira e na minha juventude. Eu li demais, li principalmente filosofia e histórias românticas, né? Romances, no caso, né? E também li muito texto de teatro. É importante a gente ler textos de teatro, para que a gente possa criar esse imaginário a partir do texto teatral. Porque eu vejo muitas vezes, quando se vai escrever um texto teatral, quem não tem a técnica, acaba quase que fazendo uma redação, né?
e as falas estão perdidas ali, né? Não tem contextualização de cena, não tem por onde entra, por onde sai, se leva uma xícara, se traz um copo. Então, isso é justamente a falta de conhecimento em relação ao texto teatral, né? O texto, quando se lê um texto teatral, Nelson Rodrigues, enfim, o texto de teatro que achar aí na biblioteca, né, da escola de vocês, leiam os textos teatrais. Tem peça de teatro infantil, tem peça de teatro, tem grandes clássicos da nossa literatura que são escritas em forma de teatro, né? Então é muito importante a gente ter essa experiência com essa escrita. E os livros em si, eles vão nos ensinando a como a gente... sabe que sempre tem aquele livro que a gente quer ler até o fim, né? E quer ler logo, quer ler hoje e não para de ler. O que esse livro desperta em mim? O que esse livro despertou em mim? Por que eu escuto tantas vezes aquela música, né? Então, é buscar isso, esse entendimento. Ele é um livro que começou do fim, né? Ou lá no meio ele retorna para o fim, depois vai para o começo, e isso faz com que eu vá me despertando uma curiosidade, eu quero saber o que vai acontecer depois, né? Então a gente fazer uma leitura simples, né, já é legal, mas procurar fazer uma leitura já pensando como é que esse autor conseguiu me fisgar, assim como tem obras que não nos fisgam, né, que não nos despertam nada. E daí, como é que essa obra não me fisgou? Por que será? E por que será que essa me fisgou? Essa aí tem uma linguagem mais rebuscada, tem um vocabulário mais difícil, né? Então, isso já se eu tiver que andar com um dicionário do lado para ler um livro, isso já me enche de tédio, vamos dizer assim, né? E esse aqui, a leitura, ela é mais coloquial, então isso me despertou mais, eu consegui ficar e ter curiosidade, né? Então, assim, é importante que a gente faça leituras pensando justamente nisso, no que essa leitura me desperta, e também o que as músicas me despertam, né? A poesia, é importante a gente ler poesia também, para quem vai escrever teatro, justamente pelo mesmo sentido da música, porque o poeta, ele tem, em alguns versos, claro, existem poesias gigantes, assim como tem, né? Mas em alguns versos ele consegue trazer para nós a mensagem que ele gostaria de trazer. Então, é isso, né? A gente não tem como escrever uma peça de 50 horas. O nosso objetivo aqui, nesse curso, não é escrever uma peça longa, escrever uma peça de até 50 minutos. Então, tudo que eu trocar com vocês vai ser justamente sobre como chegarmos de uma peça sucinta. Por isso, essas dicas. Quando vocês forem ler, já procurem perceber, né, o porquê que aquele texto me chama atenção, o que aquele autor daquela música, será que é a melodia tensa, a melodia mais animada, o que faz com que eu me prenda àquela obra, né? E dentro disso, a gente vai criando gatilhos de técnica para quando nós formos escrever a nossa obra, o nosso texto, a gente vai procurar usar gatilhos que a gente aprendeu nesses livros, nessas histórias, nessas músicas, né? Então, quando a gente tem um arsenal cultural, assim, de pesquisa, fica muito mais simples a gente conseguir desenvolver um texto que chame atenção e que faça as pessoas terem curiosidade de assistir. E outra coisa, o que eu quero com o texto? Qual é o objetivo, né? Então, assim, quando a gente lê um livro, lê um texto de teatro, ouve uma música, mesmo que muitas vezes a arte ela é abstrata, às vezes ela não quer despertar um sentido definido, mas qual é o sentido daquela canção?
para onde ela me levou, qual é o objetivo daquela poesia, qual é o objetivo daquele conto, daquela crônica, né? Para onde ela quer nos levar. Então a gente fazer uma leitura já é ótimo, mas uma leitura com consciência, né? Ela vai fazer com que a gente tenha ferramentas que melhorem a nossa escrita. A gente deve ler, claro, livros que conversem com a nossa geração, com a nossa idade, enfim. Mas procure sempre se desafiar, né? Ler temas diferentes, autores diferentes, né? Porque muitas vezes o que acontece? Se a gente se vicia num tipo de autor, num tipo de leitura, o nosso texto ele vai acabar indo por esse mesmo caminho. Tudo bem, escreveu dois dentro daquele caminho, mas quando a prática da escrita ela fica mais frequente, a gente corre o risco de chegar num momento que vão dizer de nós, é sempre o mesmo tipo de texto, é sempre da mesma forma, é sempre o mesmo viés, né? Então, a gente só consegue através da prática e através do estudo, né? Escrever e ler, né? A gente só consegue ter essa visão quando a gente tem um arsenal, quando a gente tem uma pilha de conteúdos que a gente já estudou. Hoje em dia, claro, é muito mais fácil, porém é muito mais fácil a gente acessar conteúdos, né, por conta das mídias, mas também ele é muito mais fácil a gente degringolar pelo mais simples, né, ou sair fora do nosso viés, né. Claro que esse curso é para pessoas que queiram produzir um trabalho ou tenham apenas um conhecimento mais prático sobre como é que eu vou apresentar na frente da minha turma de uma maneira que todo mundo entenda e eu ganhe uma nota boa. Mas também pode ser um despertar para quem quer seguir nessa profissão. Então, a dica, ela serve para todos, né? E as mídias, né? A gente recai numa situação assim, um pouco já cansada de falar que como as telas elas nos atrapalham, né? Muita turbulência de informação e quando a gente quer organizar um texto, a gente muitas vezes tá com a nossa mente poluída, né? Então o livro, a música, a poesia, isso faz com que a nossa mente ela tenha uma linearidade, né? Ou buscar conteúdos de mídia que tenham um objetivo mais aprimorado que não só o entretenimento pelo entretenimento, né? Quando a gente roda, né, a gente se distrai. Então, é importante sim, para quem escreve, ler, né? E hoje, como a gente está falando com um público escolar, existe a biblioteca, né? Todas as escolas têm uma biblioteca. Então, existe esse acesso. Então, procure esse acesso. Vá até a biblioteca, veja o que tem e acima de tudo é importante, né? Tá, para eu ser escritor eu tenho que ler grandes romances, grandes filósofos, né? Não necessariamente, né? A gente, dentro dos livros didáticos, livros informativos, enciclopédias, tudo pode virar um recurso se a nossa mente tiver uma organização de fazer com que aquele nosso conteúdo que está na nossa cabecinha vire um texto, né, lógico e atrativo para as pessoas. E tem os e-books, que são, quando não grátis, muito baratos. Tem os e-books, que são, quando não são grátis, são muito baratos também, né? Então, assim, ao invés de só olhar, muito bem colocado pela nossa produção aqui, da 2x2, que existem esses recursos, né?
que praticamente todos os livros já tem nessa versão digitalizada que a gente pode acessar, né? Claro que eu, pelo meu histórico, idade, enfim, eu tenho essa visão mais romântica do livro em si, de como a gente... Porque quando a gente fala de teatro, a gente está falando de sentir, né? Dos sentidos, né? Da manifestação do corpo. Então, quando a gente tem uma coisa física, né? Quando a gente pega o livro físico, a gente tem o sentir ali também, né? É importante essa sensibilidade. Claro que a gente pode escrever textos multimídias, né? Textos multimídias que têm essas linguagens modernas, a gente pode colocar isso em cena também, né? Mas como a gente está falando de uma produção escrita, um primeiro momento, né? De como transformar um tema, né, em peça de teatro, né, com o objetivo de contar uma história ou explicar algum conteúdo de uma maneira dinâmica e atrativa, quanto mais orgânico a gente puder ter o nosso acesso à cultura, melhor. Além das leituras e de ouvir música, é essencial que se assista peça de teatro, que se vá ao teatro, que quando o teatro estiver na escola, se assista, né? Quando a prefeitura oferece peças de teatro, que vá se assistir, porque ali está a prática, né? O texto ganhando vida, literalmente, no palco, né? Então, assistir peças de teatro, assistir shows musicais, orquestras, enfim, né? Música ao vivo, né? Ver como é que a coisa se entrelaça, né? Porque o show musical também ele tem um roteiro, né? Muitos usam set list, e se for falar com bandas, por exemplo, a gente começa assim para ir esquentando o público, depois a gente tem uma parte mais festiva, e depois a gente vai concluindo e terminamos lá em cima, né? Algumas bandas é um exemplo. Então, isso é um roteiro de espetáculo, que é lidar com as emoções, né? Então a gente precisa sentir isso, a gente precisa assistir. É complicado a gente virar um autor se a gente não lê ou se a gente não assiste aquele produto que a gente produz. Não, é uma peça infantil que não me diz nada, ou é uma peça adulta cheia de técnica que eu não gostei, mas é importante a gente assistir para se instrumentalizar. Não existe como a gente produzir uma arte sem ter um conhecimento prático sobre ela e do quanto ela transforma as pessoas, né? E da mesma forma que eu falei ali do livro sobre a gente ler intencionalmente, pensando em como aquele livro me envolve, quando eu assisto uma peça, é importante a gente olhar para o público, como é que ele está reagindo. Olha, eles reagiram a essa cena e eu não reagi. O que eles entenderam que eu não entendi? Por que todo mundo está aparentemente gostando? Ou, na metade da peça todo mundo levantou e foi embora. Por que será? Será que é o frio? Será que é o roteiro? Mas essa... Entende? A gente fazer uma análise sobre a arte, não de forma crítica, isso é ruim, isso não... Mas fazer uma análise não crítica pejorativa, no caso, crítica no sentido de apontar, perceber para onde ela está indo, por que ela me atrai, por que ela não me atrai, por que ela me atrai e o meu colega do lado não gosta, né? E dizendo isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que produzir arte para que todo mundo goste. Eu estou querendo dizer que a gente precisa ter recurso para fazer uma produção sabendo, não, essa aí para a turma das 8ª séries provavelmente vai fazer sucesso. Já se eu apresentar o mesmo trabalho para o 1º e 2º ano, né, ninguém vai entender nada. É importante a gente saber para quem a gente quer se comunicar, para que a gente entenda de que forma a gente vai se comunicar.
E, e isso a gente só vai ter se a gente for para o livro, se a gente for para ouvir a música, se a gente for ao teatro, né? O teatro é caro, é tudo muito caro, a gente sabe, mas Estância Velha, a gente está falando com o público de Estância Velha investe muito em cultura, né? Haja dito esse projeto aí que eu estou executando, mas que muitos executam projetos que a comunidade ganha gratuitamente o acesso à cultura, né? Então, assim, às vezes precisa ter esse esforço. Se existe um convite, se existe uma divulgação, vai lá, descobre, né? Muitas vezes tem ingresso popular também. Então, seja público, né? Resumidamente, para finalizar esse módulo, eu quero dizer seja público, né? Acima de tudo, seja público. Seja um público, né? Para a arte que vocês querem produzir. O músico precisa assistir música, o escritor precisa ler, né? O dramaturgo que vai escrever teatro precisa assistir peças de teatro e ler peças de teatro. E existem nomes, se vocês colocarem no Google, maiores escritores de teatro ou maiores dramaturgos brasileiros, vai cair uma lista ali. Então pesquisa, vai ler um texto de outro, para entender por que eles são tão grandes, né? Porque se eles são os maiores, alguma coisa eles trazem de diferencial, né, para nós. E por que eles são tão grandes? Mas eu não gostei. Por que ele é o maior dramaturgo do Brasil, considerado um dos maiores, mas eu não... Tá, mas por que isso chama a atenção das pessoas? Porque muitas vezes a gente vai apresentar um tema que a gente não gosta, né? Vou falar de, sei lá, de algum tema que eu não tenha uma naturalidade com ele, né? Mas eu vou precisar apresentar aquele tema. Então, como é que eu aprendo com aquele texto que eu não gostei muito, mas que para muitas pessoas ele tem relevância? Então, tudo começa dessa análise focada a partir do conhecimento e da aproximação com a arte. A gente só produz arte quando a gente consome a arte. Não tem como escrever um bom texto ou fazer uma boa música se a gente não ouve música, não lê bons livros, né? Ou não lê livros, ou não lê histórias, ou não lê, né? A gente precisa ler. Então, vamos consumindo literatura, que lá adiante, quando a gente for falar na prática, como a gente começa uma escrita, o tema e tal, eu vou novamente citar livros que eu aprendi, né, a partir da leitura daqueles livros, eu aprendi a fazer técnicas que eu apliquei no meu texto. Tá bom, gente? Assim a gente encerra o módulo deixando essa intenção para vocês. Quem produz arte precisa consumir arte.